Amém, muito boa noite. Os irmãos que estão aqui na conferência, também os que não estão aqui, mas estão vendo através da transmissão da IVPT, muito boa noite a todos. Então hoje chegamos para mais uma mensagem, a mensagem número 10, que tem por título a palavra, perdão, eu errei. Começar de novo. A presença invisível do Senhor e a palavra profética. Ó Senhor Jesus, eu não sei vocês, mas eu particularmente estou muito feliz. E vocês? Amém. Porque o que está acontecendo nos últimos tempos não é nada comparado com o que aconteceu no passado. É realmente impactante. Amém? E eu acho que estamos vivendo os melhores momentos da nossa vida da igreja. E eu espero que todos, possam se engajar nisso, porque o Senhor está mostrando que Ele está muito perto. E quem nos tem mostrado, quem tem nos motivado para tudo isso, graças ao Senhor, nos últimos anos, é a palavra profética. Ó Senhor Jesus. Então eu tenho encargo esta noite de falar um pouco mais sobre a palavra profética. Não é nada novo, não é nada que vocês não tenham ouvido, mas é bom a gente recordar, revisar e ruminar um pouco, tá bom? Vocês concordam? Então vamos lá. Com relação à palavra, a palavra de Deus propriamente dita, é muito importante, porque é ela que nos dá vida, é ela que nos faz viver, é ela que nos dá poder para prosseguir adiante. E o falar de Deus foi desde o começo na criação dos céus e da terra. A própria criação da terra, dos céus e da terra, foi pela palavra de Deus. Amém? Deus disse e foi assim. Deus disse aquilo, foi assim. Isso daí, o Senhor realmente tem poder de trazer à existência as coisas que não existem. Mas quando Deus criou o homem, mudou de figura. Porque o bom prazer de Deus é o homem. Acredite se quiser. O bom prazer de Deus é o homem. Não sei se vocês me entendem. Quando minha filha casou, a minha filha mais velha, para mim eu não tinha nenhuma expectativa de vir logo um neto, tal. Para mim, eu pensava, bom, se ela vai ter bebê, filho ou filha, para mim tanto faz, vou continuar a minha vida e vou ser eu mesmo. Mas quando minha netinha chegou, o negócio mudou de figura. Não sei porquê. Isso é Deus. Quando Ele criou o homem, soprou o sopro da vida dentro do homem, e o homem foi feito alma vivente, e eis o homem. Aí mudou o tratamento de Deus com relação à criação. Agora tudo tem sentido. Senhor Jesus. E Deus colocou o homem no jardim do Éden, melhor lugar que o Senhor preparou, é um paraíso mesmo, Então ali o Senhor criou todas as coisas para que o homem pudesse subsistir ali. Ali tinha toda sorte de árvores frutíferas, você pode escolher o que você quiser para se alimentar, não há escassez, tudo em abundância. Você não precisa trabalhar para adquirir comida. Isso não é bom, É muito bom. Então, mas está faltando uma coisa aí: a palavra de Deus.
E aí, para complementar essa felicidade do homem, sabe o que é que complementa a necessidade do homem? É a palavra de Deus. Isso não pode faltar. Apesar de exteriormente a minha barriga não vai ter fome mais, eu tenho abundância de comida física, mas eu tenho uma necessidade na minha alma. E como é que faz com a necessidade que eu tenho da minha alma? A palavra pode suprir todas as necessidades da minha alma. Então, por isso aqui em Gênesis capítulo 3, versículo 8, aqui disse, isso é um pouco negativo, porém você pode ver o fundo disso é muito positivo. Quando ouviram, isso quando Adão e Eva comeu do fruto do bem e do mal, e eles tentaram cobrir a nudez com folha de figueira, né, e se esconderam de Deus. E aí, irmãos, aqui deixa uma lição para nós que eu queria compartilhar com os irmãos. Quando o pecado nos afasta de Deus, mas nós precisamos voltar para Deus. Quanto mais nessa situação, mais precisamos voltar para Deus. Pedir perdão para o Senhor, pedir o seu sangue precioso para nos cobrir, né, e não ficar afastado de Deus. Então Adão ficou afastado de Deus porque ele tinha feito algo errado, ele sabia que ele tinha pecado. E o Senhor, naquele dia, disse: quando ouvir a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Aqui, irmãos, aqui fala que ouvir a voz do Senhor, isso significa que o Senhor falava naquela época, falava com eles, não é? E andava no jardim pela viração do dia. O Senhor ia lá no jardim para se encontrar com o homem. Não é belo isso? É sensacional isso, né? E aí, irmãos, o que quero enfatizar é que no jardim do Éden, além de toda a providência divina para a subsistência do homem, também tinha a palavra que saciava tudo que o homem precisava. Amém? E depois, então, irmãos, eu quero mostrar o versículo para vocês. Esse versículo é muito fácil, né? Está em Mateus 4 e versículo 4. Diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é só de pão, as árvores frutíferas que o Senhor preparou para Adão e Eva. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então você hoje, quando você encontra alguém, você pode falar: posso orar por você? O que pode mudar a vida dela é a palavra de Deus, é a sua oração. Depois apresenta a literatura para ela. Isso pode mudar a vida dela, mudar a sorte da vida dela. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Então nós precisamos, mais importante é a palavra de Deus. Vamos mais adiante. E nós vemos que no Velho Testamento, Deus levantou Moisés. E o Moisés foi grande profeta do Antigo Testamento. Inclusive, ele foi usado pelo Senhor a tirar o povo do Egito. E Deus fez grandes façanhas em cima dos egípcios. E todo mundo então soube dessa grande obra de Deus, que Deus fez, desbaratou todo o exército de Egito. Aqui no capítulo 18, versículo 15 em diante,
Vou ler para os irmãos. Moisés que disse: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a ti, semelhante a mim, a ele ouvirás. Você sabe que Deuteronômio significa refalar. Moisés estava refalando tudo que já tinha sido falado. E aqui então ele disse, ele já estava mais ou menos no fim da carreira dele. Então ele falando com o povo de Israel que Deus ressuscitaria um profeta no meio deles. De ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirá. Claro, isso é uma profecia. Essa profecia foi cumprida com o Senhor Jesus. Senhor Jesus e esse profeta que eles esperavam. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirá mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei esse grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. 18. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Amém? Então, profeta é aquele que fala por Deus. Profeta é a boca de Deus. Amém? Porém as palavras nele, na sua boca. Versículo 19. De tudo aquilo que não ouvir, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Isso quer dizer que o profeta falou, o profeta de Deus falou, né? E você não ouvir as palavras do Senhor por meio do profeta, né? Então, esse tal, né, Deus vai pedir conta dele. Ó Senhor Jesus, é sério isso, né? Amém? Aí vamos continuar. Porém, um profeta que presumir de falar uma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Claro, merece ser morto mesmo. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder, nem como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então o Senhor está prevenindo contra falsos profetas que se levantam. Esta é a diferença. Porque se for profeta levantado por Deus, o que ele fala se cumpre. O que ele fala se cumpre. Já vou adiantando mesmo, o Senhor tem sido muito gracioso conosco. Ultimamente, tudo que foi falado por palavra profética tem se cumprido. E tem cumprido e de sobra, não é? Tudo foi turbinado. Comportagem foi turbinado ou não foi? Comportagem dinâmica. SEAP foi turbinado ou não foi? Agora não é mais SEAP aqui, SEAP ali, SEAP acolá. É SEAP Brasil. Eu brinco com os irmãos, é SEAP Brasil, ziu. Tá ou não tá turbinado? Que mais? Expo Livro. Ó Senhor Jesus, foi turbinado ou não foi? Essa palavra profética que se cumpriu, não é?
Que mais, hein? Tem... Expo Livre já falei. Agora tem o PAC. CAPAC foi turbinado. Ó Senhor Jesus, muita coisa tem sido turbinado e ainda vai turbinar. Espera para ver. Senhor Jesus, graças ao Senhor por isso, né? Depois nós vamos mostrar para os irmãos em Isaías 55. Separei esse texto, também é conhecido de vocês, mas a gente precisa sempre lembrar disso, né? Isaías 55, né, versículo, esse capítulo inteiro é excelente, né? Muito boas palavras, mas eu quero enfatizar em versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Interessante que ele falou dar semente ao semeador, primeiro que o pão. Amém? Então, irmãos, vamos trabalhar primeiro para o Senhor, pregar o evangelho, amém? Posso orar por você? Depois o Senhor dá pão para nós, amém? Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que para que a designei. Aleluia. Então a palavra do Senhor, né, ele é para ser cumprida. Ele tem que ter um resultado, tem que produzir frutos para o Senhor. E ele não volta para o Senhor vazia. Ele manda a palavra e volta vazia. Não. Assim como a neve que cai na terra, cai no solo e não volta mais. E ele vai regar a terra. Assim como a chuva que cai na terra, ele se torna fecundo para então essa frutificação. E quando nós tomamos a palavra do jeito que está descrito aqui, e a palavra cumprir o seu papel, sabe qual a consequência? É alegria. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Vai, bate a palma aí. Quando nós praticamos a palavra dita pelo profeta, e essa palavra se cumprir, então o resultado é muita alegria, é muita paz. Até os montes outeiros romperão em cânticos diante de nós, e todas as árvores do campo baterão palmas. E ainda mais, em lugar do espinheiro, crescerá cipreste. E em lugar da sarça, crescerá a murta. Espinheiro, claro, é cheio de espinho. Vai mudar a situação nossa. Vai mudar a nossa vida da igreja. Vai mudar a nossa vida particular. Quando praticamos a palavra, sua vida era cheia de espinheiro, espinhenta, né, sua vida? Aí se você pratica a palavra, vai crescer como cipreste. Cipreste é bonito, uma árvore resistente nas colinas, né, nos montes. E em lugar da sarça, aquela sarça, né, aquele negócio lá que Moisés viu, seco, que pega fogo rápido, né, mas essa sarça que pega fogo mais rápido, crescerá a murta em seu lugar. Aleluia.
E será isto glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Oh Senhor Jesus, que maravilhosa a nossa vida com o Senhor. Aleluia, melhor não é possível. Aí nós vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento, né, em Hebreus 1, 2. Amém? Capítulo 1, 2, e diz assim. Capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia! Então aqui diz, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Pedro já nos falou que esse exato do seu ser é hipóstase, que significa substância de Deus. Graças ao Senhor, que é o próprio Deus, né? Aleluia. Então, irmãos, esses últimos dias, quem fala é o Senhor Jesus, que fala conosco. Mas ele, nesses dias, ele se tornou o Espírito que dá vida. Então, o Senhor Jesus está no nosso espírito. E assim nós podemos falar por Ele, né? Graças ao Senhor. Em Mateus 23, você veja tal situação, né? O Senhor veio para judeus não o receberam. E aí, ainda pior do que isso, fizeram oposição a Ele. Tudo que o Senhor fazia, tinha judeus atrapalhando, né? Então, naquela situação, o Senhor falou em capítulo 23 de Mateus, versículo 2, disse: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Moisés era profeta no Velho Testamento, inclusive é profeta bastante apreciado, né? Respeitado por todo Israel. Mas aí era para ter continuidade essa cadeira de Moisés. Entretanto, os judeus puseram ali escribas e fariseus que não tem nada a ver com o profeta de Deus. Significa que a palavra de Deus para Israel cessou aqui. Não tem mais, né? Porque eles não permitiram por causa da condição deles. Ó Senhor Jesus. Então também vamos para Efésios. Vamos correr, tá, irmãos? Efésios capítulo 5. Também um versículo muito conhecido. Praticamente toda semana na palavra mensagem nós temos ouvido esse versículo. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Mas como? Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Essa é a função da palavra profética, é de nos santificar. E essa santificação é disposicional, é trabalhar no nossa disposição, no nosso interior, porque nós, como homem natural, nós temos muitos do elementos da velha criação. Então nós precisamos ser santificados para receber a nova criação. Isso não é de uma vez para outras.
primeira vez que fomos santificados foi a santificação primeira, que Cristo que nos santificou, né? Posicional. Mas essa santificação tem continuidade. Desde aquele dia continua. Em Efésios 1 diz que Deus nos chamou para sermos santos. Amém? Aquele lá nos chamou santos posicionalmente. Quer dizer, agora nós éramos do mundo. E Deus nos tirou do mundo e nos colocou em Cristo. E em Cristo, então, é um lugar santo. Cristo é santo. Então, em Cristo, nós temos condições de receber a santificação. Todos os dias, como aquele copo, né, que foi demonstrado várias vezes, a água sobre o copo, né? E aqui, ó, tá aqui do meu lado, né? Aqui, ó, o copo aqui, né? Santificação é isso, ó. Estava fora do lugar, estava longe, agora foi trazido para cá, o lugar correto, onde posso alcançar, né? Aí, ó, né? Eita! Um pouco mais santo, mais santo, mais santo. Uhul! Aí vou aproveitar para tomar, né? Então, essa santificação disposicional, isso é feito pela lavagem de água pela palavra. Oh Senhor Jesus! Então essa santificação, ela é uma transformação metabólica, vai transformando-nos, né? Vai nos renovando e nos transformando interiormente. Já falei que é um metabolismo espiritual. Graças ao Senhor, que o Senhor tem falado conosco, o Senhor não tem faltado. Queria só lembrar que não percam nenhuma palavra profética. Quinta-feira à noite, irmão Pedro tem um live, é super importante, porque para você que ouviu a transmissão da mensagem do domingo anterior e ficou alguns pontos que você quer esclarecimento, na quinta-feira tem muito bom esse live, viu, irmãos? Muito bom, é esclarecedor. E depois, claro, domingo nós temos transmissão às 19 horas. Tudo isso Deus aproveita para nos santificar e para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Olha só o poder da palavra profética. Vamos amar a palavra profética. Ela pode nos apresentar para Ele uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Pergunto, mácula, ruga, defeitos, isso daí são sinais de quê? Sinais da velha criação, certo? Para não dizer que é sinais de velhice. Amém? O Senhor pegou a igreja com todos os sinais de velhice. Mas eu até duvido, como que o Senhor vai casar com essa moça aí? Mas o Senhor disse, não tem problema, deixa comigo. Eu vou dar palavra para ela. A palavra vai mudá-la. A palavra vai rejuvenescê-la. A palavra vai tirar rugas dela. A palavra vai tirar máculas dela. Vai tirar defeitos dela. Aleluia! Finalmente, uma igreja gloriosa. Oh Senhor Jesus, né? Muito bom. E outro também que seria compartilhar com vocês é Tessalonicenses, né? 2, 13, isso aí
Eu acho que ultimamente tem falado bastante, mas é bom, viu? Esse versículo é bom mesmo. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, Paulo estava feliz porque ele percebeu que os santos de Tessalônica receberam a palavra que ouviram do apóstolo. Paulo não era apóstolo deles? Então, esse falar do apóstolo é o falar profético. Amém? E esse falar profético entrou nos santos de Tessalônica. Paulo estava feliz porque eles receberam esse falar, né, como de Deus, e de verdade é de Deus. Amém? Então nós temos que receber essa palavra, é de Deus, Deus falando conosco, né? E aqui disse, em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em nós, os que credes. Ele só opera eficazmente em nós, se nós cremos. Então, como é importante crer. Amém? Vamos crer, irmãos. Quando a palavra é falada, vamos crer. Toda vez que os irmãos estão falando, uma coisa toca em mim, eu falo, amém, amém, amém. Tem gente que reclama, André, você fala muito amém. Mas amém mesmo é a palavra de Deus, tem que dizer amém. Porque eu estou dizendo assim, eu creio. Eu creio. Eu creio. E você crê, você recebe. E essa palavra recebida por você vai operar eficazmente em você. Às vezes você reclama, puxa, eu ouvi tantas mensagens e tal, mas a palavra não operou eficazmente em mim. É porque você não creu. Teve problema não crer. Precisa crer. Precisa ter fé. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, muito bom. Depois Romanos, capítulo 16. Capítulo 16, 26, ele fala assim, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Primeiro aqui fala assim, agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno. Mandamento de Deus é uma ordem, e uma ordem tem que ser cumprida. Amém? Então a palavra profética é para ser cumprida. Então você recebe a palavra profética e você pratica, ela opera eficazmente naqueles que creem. Senhor Jesus, então, é muito importante essa escritura profética com mandamento de Deus. Encara isso, irmãos. Quando sai uma palavra profética, é um mandamento de Deus. Deus está dizendo assim, cumpra-se. Deus carimba ali, cumpra-se. Ou seja, você tem que cumprir essa palavra, amém? A ordem de Deus se cumpre. Senhor Jesus. Aí, irmãos, também em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, né? Aqui diz, versículo 6 em diante. Mas a justiça decorrente da fé
Assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Aleluia! Irmãos, a palavra está perto de ti. Isso quer dizer que você precisa encher da palavra. Amém? Os comportores dinâmicos do PAC, eles fazem isso, esse exercício, que chama imersão na palavra. E aí ele se enche da palavra. Então é só abrir a boca que sai a palavra, como água. Você acredita? É verdade. Aí quando eles saem para a rua, porque eles vão enfrentar várias adversidades, várias coisas difíceis, né? Eles precisam se encher da palavra. A palavra, e o tanque deles tem que estar cheio, porque a palavra serve de combustível para eles. Amém? Quando eles estão cheios, eles não têm vergonha, eles não têm receio, eles vão para cima mesmo. Amém? Mas isso é a palavra que está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Eu sei que a palavra está perto de ti, mas em que proporção? Assim, ou assim, ou assim, não é? Ó Senhor, que a palavra do Senhor possa encher nosso coração. Nosso interior está cheio da palavra de Deus. Quando abrimos a boca, cheio, fluindo a palavra do Senhor. E é no coração. Senhor Jesus. Aí, também no 17, diz assim: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, 16, ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ó Senhor Jesus, e aqui no versículo 13, ele diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aqueles em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quem é enviado hoje à noite, levanta a mão. Amém. Então vocês estão todos aptos para ir para o SEAP, tá? Tem a câmera filmando vocês, viu? Amém? Levantaram a mão? Aleluia! Vamos para o SEAP! Ó Senhor Jesus! Porque como eles vão crer se ninguém prega para eles? Como que eles vão ouvir da fé? Precisa de nós. Quanta gente precisa de nós para falar uma palavra da fé para eles? Ó Senhor Jesus. Amém? Aí, irmãos, quero mostrar para vocês agora em João capítulo 21. João capítulo 21. Senhor Jesus, então, ele foi crucificado, morreu, mas ele foi ressuscitado por Deus. Amém? Deus aprovou a sua obra, ele ressuscitou. E aí ele então apareceu primeiramente no capítulo 20, versículo 19, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus,
Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aleluia. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa palavra do Senhor, tá? Eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Aqui, irmãos, o Senhor estava no meio deles. As portas todas fechadas, as portas trancadas. Eles estavam naquele recinto com medo dos judeus. Mas de repente o Senhor apareceu no meio deles. Aleluia. E agora o Senhor sopra para eles e diz: recebei o Espírito Santo. Na verdade, o Senhor o Senhor morreu, ressuscitou, né, tornou-se Espírito, ganhou um corpo novo, e Ele então, Ele pode aparecer e desaparecer. Ele pode ser visto e Ele pode não ser visto. Ele pode ser visível, Ele pode ser invisível. Mas isso não significa que Ele não está lá. Ele está presente a toda hora. Então, a partir de agora, os discípulos têm que ter sensibilidade, né, de tocar o Senhor no Espírito. Senhor, são as últimas vezes que o Senhor vai aparecer com eles fisicamente. Depois só vai aparecer sua presença invisível. Não é verdade? Então, o Senhor estava treinando eles. E no 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Irmãos, não é bom faltar na reunião, viu? Rapaz, o Tomé aqui faltou na reunião. Justamente na reunião que o Senhor soprou o Espírito. De repente você fala assim: não vai para aquela, hoje eu não vou para a reunião. Justamente só aparece só para o Espírito na reunião. E você perdeu. Que pena, né? Então, irmãos, é uma lição para nós: não perder nada. Pega tudo. Amém? Ó Senhor Jesus. Ele respondeu: se eu não vir, Tomé falou, né? Se eu não vir nas suas mãos sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditareis. Aí, passado 8 dias, puxa, o Senhor é bom demais, né? Outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé dessa vez veio para a reunião. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E aí ele se dirigiu especialmente para Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, meu irmão, mas crente. Aí Tomé creu, né? Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Agora acredita, né? Mas disse-lhe Jesus: puxa vida, porque me viste, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós não vimos e cremos. Aleluia. Senhor Jesus. Então o Senhor estava treinando eles desaparecer e aparecer, mas o Senhor sempre estava com sua presença ali. O Senhor está mudando, né, de forma. Agora, hoje, como nós temos a relação com o Senhor, Ele está aqui com a sua presença invisível. Principalmente, mas Ele quer falar conosco. Ele usa a palavra profética da igreja
para falar com a gente. Então a palavra, quando você toca na palavra, você não toca na presença de Deus? Pergunto, é uma pergunta. Quando você toca na palavra, você toca na presença de Deus? Então essa é a presença invisível do Senhor. É a palavra. Amém, meus irmãos? Ó Senhor Jesus. Aí então, ainda nesse de treinar os discípulos quanto à presença invisível, presença visível, aqui no capítulo 21, o Senhor foi embora, não é? Os discípulos ficaram sem o Senhor e não sabiam o que fazer, estavam todos bem perdidos. Aí o Pedro deu uma sugestão: eu vou pescar. Aí foram 6 com ele: eu vou também, vamos lá, tá. Pescar é voltar para a sua profissão antiga, que eles eram pescadores de profissão, não é? Mas o Senhor já disse para ele: você não será mais pescadores de peixe, você será sim um pescador de homem. Pescador de homem. Você já está estragado. Não tente voltar para pescar peixe não, você não vai pegar nada. Você é pescador de homem. Certo? Aí Pedro falou: vou pescar. Aí foram com ele, né? Entraram no barco e naquele... Eram 6, né? 6 e 7. Irmão Pedro até brincou: 7 dentro do barquinho. E o barquinho não afundou, graças a Deus, né? Aí saíram e entraram no barco. Naquele dia, nada apanharam. Naquela noite, nada apanharam. O Senhor já tinha moldado a sua profissão. Eles eram exímio pescador, né? E não pegaram nada naquela noite. E aí, mas ao clarear da madrugada, o Senhor Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele. Graças ao Senhor, nessas horas difíceis, o Senhor sempre aparece para nos socorrer, né? Porque eles passaram a noite inteira e não pegaram nada. Imagina o tamanho da fome deles, né? Não é verdade? Aí o Senhor na praia, todavia, e os discípulos não reconheceram que era Ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não tinha nada, não pegaram nada. Senhor Jesus, isso mostra também que sem Ele nada podemos fazer. Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Aí no versículo 6, então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Você acha que eles não tentaram de todo jeito, direita, esquerda, bombordo, estibordo, proa, popa? Tentaram de tudo, mas naquela noite não pegaram nada. Mas pelo menos o Senhor falou e eles obedeceram a falar do Senhor. E quando obedeceram a falar do Senhor, deu certo! Então, irmãos, vamos obedecer ao falar do Senhor. Obedecer a palavra do Senhor. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Quero também uma coisa que me chamou muita atenção, em Lucas 5, versículo 5, né? Aí no versículo 4 também Senhor entrou no barco que era do Pedro para falar à multidão. E depois, versículo 4 disse: quando acabou de falar, o Senhor acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Aí, mesma situação, respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas
sob a tua palavra lançarei as redes. Rapaz, Senhor, a palavra do Senhor tem poder, né? Mas precisamos obedecer. Respondeu-lhe Simão: mestre, né? Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Aqui então, voltando no capítulo 21 de João, né? E aí no versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era discípulo que Jesus amava? Hein? Vocês sabem quem é? É o João, é o João. É o João. Ele disse, é o Senhor. Quer dizer, isso mostra que João era mais sensível que o Pedro. Ele já percebeu que era o Senhor, não é? E o Pedro ainda não tinha percebido nada, mas João percebeu. Aleluia! É o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Por quê? Porque ele estava com vergonha. O Senhor era tudo para... Senhor é tudo para a nossa sobrevivência. Ele cuida da nossa sobrevivência. Aí você abandona os discípulos, abandona os irmãos e irmãs que você cuida, e vai né, se meter no mundo para você se sobreviver. Quem mantém você vivo é o Senhor. Aí o Pedro ficou com vergonha, então queria fugir, né? Queria fugir dali. Aí, irmãos, mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 18 côvados. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Era tudo que eles queriam comer, matar a fome. Estavam famintos. Não se preocupe, não precisa pegar nenhum desses grandes peixes que vocês pegaram, desses 153 grandes peixes. Não preciso deles. Eu preparei algo melhor para vocês. Aí o Senhor não usou aqueles peixes que eles apanharam. O Senhor já mostrou para eles, né, peixes e pão já assados, pronto para comer. O Senhor é muito gracioso, né? O Senhor é bom demais, né? O Senhor cuida muito da gente, né? Ó Senhor Jesus. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos pães que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos, para que eles possam aprender a viver pela presença invisível do Senhor. E hoje para nós a presença invisível do Senhor é a palavra profética, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos dá direção, é a palavra que nos dá sustento, não é verdade? E também a palavra que nos traz alegria. Ó Senhor Jesus. Aí, que mais? Aí, irmãos, vamos para Lucas 24. Lucas 24 fala da ressurreição do Senhor, né? Mas ali fala dois discípulos a caminho
no caminho de Emaús. Esses 2 discípulos, né, estavam ali e tal, andando, comentando sobre o que aconteceu alguns dias atrás, sobre a morte e ressurreição do Senhor. Era assunto do dia, naqueles dias, em toda Jerusalém e vizinhança, né? Aí o Senhor se pôs ao lado deles, né? E ele lhes perguntou quais. O Senhor estava com eles, andando, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E eles estão falando tal, e eles não perceberam que era o Senhor. Somente no versículo 31 é que eles perceberam. Falou assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ele desapareceu, não quer dizer que ele foi embora. Desapareceu, mas está lá, estava lá. É essa presença invisível do Senhor. E disseram, né, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Oh Senhor Jesus! Então, quando o Senhor fala, arde nosso coração. Não arde? Até hoje assim mesmo. Puxa, o Senhor fala na palavra profética, sua presença invisível, não é verdade? Arde nosso coração. Ó Senhor Jesus. Depois, né, em Atos, você vê que o Senhor deu então instruções para os seus discípulos ali. Ele estava prestes a ascender aos céus, né? Então, no Atos 1:8 aqui, eu acho que é importante aqui, o Senhor disse para eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Sede minhas testemunhas. Esse aqui faz parte da grande comissão do Senhor. Ontem compartilhamos em Mateus 28:18. O Senhor disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto. E aqui também: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Aleluia! E até hoje, graças ao Senhor, pela palavra profética, temos alcançado continentes. Essa palavra já está na América começou no Brasil, América do Sul, né, América do Norte, América Central, foi para a Europa, amém, Europa. Agora foi para a África, agora vai de novo para a África, com mais força, tudo novo. E também outro continente se abriu, que é a Oceania. Em novembro já vai outra turma, em dezembro outra turma. Quem é que faz isso, meus irmãos? É o Senhor. Aleluia, estamos cumprindo com essa palavra. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até aos confins da terra. Para muita gente, a América do Sul é confim da terra, né? E nosso confim da terra é lá no sul, bem no ponta sul de Argentina e do Chile. Amém? O Evangelho do Reino já chegou para lá. Aleluia! Ó Senhor Jesus. Então o Senhor então
capítulo 2, então, foi gerada a igreja de Jerusalém, mas quem era o canal da palavra profética? Era o apóstolo Pedro, não é verdade? No capítulo 2 de Atos, versículo 14: então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Essa foi a mensagem de Pedro, e ali só sabemos que o vento forte, impetuoso, encheu a casa. É o Espírito Santo derramado sobre cada língua, e cada um deles falaram um idioma. Eles não sabiam outros idiomas, falavam hebraico, mas as pessoas que concorriam lá em Jerusalém eram de diferentes nações. Todos eles ouviam na sua própria língua materna. Isso é obra do Espírito Santo. Maravilhoso, né? Então, o canal de falar pela palavra é o Pedro. E também o Pedro foi usado para abrir a porta aos gentios, na casa de Cornélio, né? Ali também o Pedro, então, ajudou a abrir a porta. Depois, só que o Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino de Deus, não é somente para Israel. O Evangelho do Reino de Deus é para todas as nações, todos os povos, todas as tribos, não é verdade? Então, por isso que o Senhor levantou Paulo. Paulo, ele era apóstolo, designado apóstolo para os gentios. E graças ao Senhor por esse canal que Deus tem usado. Ele deu para nós a revelação de toda a economia neotestamentária de Deus. Então, tudo que é plano de Deus, tudo que é desígnio de Deus, foi revelado pelo Paulo. Mistério de Deus, os planos de Deus, tudo foi revelado pelo Paulo, né? E em Colossenses 1:25, diz assim, capítulo 1:25 diz: da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus. Esta dispensação é oikonomia, ou seja, economia, traduzindo para português. Da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, ou para completar a palavra de Deus. Graças ao Senhor, né, Paulo, então, pela sua revelação da economia do Novo Testamento, ele completou o que faltava à palavra de Deus. Amém? Então hoje nós temos a palavra completa, graças a Paulo, né? E vocês sabem que Paulo enfrentou muitas dificuldades, porque muitos não queriam reconhecer Paulo como o canal usado pelo Senhor, aquele canal da palavra profética. Então ele teve muitos problemas, por exemplo, com judaizantes. Judaizantes, então, atrapalhava Paulo demais, né? E também vinha com fábulas, genealogias sem fins, fábulas não sei o quê, né? Vamos ver no 1 Timóteo. 1 Timóteo 1:3. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, ou não ensinem diferentemente, nem se ocupam com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé. Na vida da igreja, o assunto da nossa conversa é só a economia de Deus, o plano de Deus. Não venha com essa história de que genealogias, fábulas, filosofias. Chega, né?
Tem um ditado popular que diz: vamos colocar o foco na picanha. Amém? Vamos colocar foco na picanha. Ó Senhor Jesus, vamos colocar foco na economia de Deus, que é o mais importante. Você veio aqui para comer picanha ou para comer o quê? Esquece o resto, rapaz. Amém? Não vamos nos distrair. Naquela época do Paulo tinha muita distração, né? Muita distração. Era judaizantes, era também os gnosticismos, muitas filosofias gregas. Tudo isso distraíam, né? Ao falar de Paulo. Isso aí que aconteceu. Se as igrejas não tivessem distraídos com aqueles falares paralelos que não produzem nada da economia de Deus, não produzem o acréscimo de vida de Deus em nós, irmãos, não é? Então, assim, as igrejas da época podiam ter crescido rapidamente. A situação era outra. Agora, meus irmãos, e nós, hein? Vamos ficar discutindo doutrinas? Vamos ficar aí criticando umas coisas e a outra? Como no início eu já falei, já chegamos num ponto muito bom. Estamos felizes. Vamos continuar felizes. Não vamos deixar nada que é distração entrar no nosso meio. Vamos dar foco à palavra profética e acabou. O resto não é importante. O importante é a palavra profética. Tudo bem, irmãos? Amém? Então, se alguém começar a falar de outras coisas, irmãos, não precisa brigar com ele, tá? Seja manso, tal, mas coloca o seu foco na palavra profética. Você vai ver, se você dá atenção ao falar de Deus para hoje na igreja, sua vida vai melhorar, e o resultado vai ser felicidade, paz, harmonia. Nunca você experimentou uma vida da igreja tão alegre. Ó Senhor Jesus. Depois, por último, né, depois de Paulo veio João, o ministério dele, como o Apocalipse 1 diz, que Deus notificou seu servo João. Deus queria falar com seus servos, né, as coisas que em breve devem acontecer, mas notificou seu servo João. É um só, e esse um só encarrega de mandar para todos. Amém? Então assim que funciona as coisas, né? Então hoje, meus irmãos, hoje também nós temos o falar de Deus. Nós também temos o canal de Deus. Nessa época aqui, irmão Dong, quando estava vivo, ele era esse canal para nós, não era? Aí quando ele faleceu, o irmão Pedro assumiu essa palavra. Ele deu continuidade ao falar. Mas o Senhor o abençoou muito. Porque tudo que ele falava, o Senhor multiplicou. O Senhor deu assim, não tem outra palavra, turbinou, vai. Turbinou. Amém? Então vamos, né, saber quem está com a palavra de Deus no nosso meio, merece nosso respeito, nossa honra, amém? E obediente como sempre. O Pedro já disse, ele é apenas um membro do corpo de Cristo, como eu, como você, somos usados pelo Senhor, nada mais que isso, amém? Então vamos focar na palavra profética, com o falar invisível, quer dizer, com a presença invisível do Senhor na palavra profética. Pergunto de novo, quando você hoje vai na palavra, o Senhor fala ou não fala com você? Fala forte, né? E sincero. Se o Senhor fala com você, é a presença invisível na palavra. Amém? Por último, tem um minuto, né?
para falar a última. É o seguinte, rapidamente, vamos para Provérbios. Oh, Senhor Jesus. Esse versículo, irmão Pedro nos ajudou bastante. Então, veja bem, o provérbio fala da relação do filho com o pai. O filho é o arquiteto do pai. O filho, versículo 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência. Né? Então, o filho era a sabedoria do pai. E também, filho era a prudência do pai. Então, sabedoria, o irmão Pedro nos explicou, que é como se fosse bolasse um plano, né? E a prudência, a execução desse plano. Então, o filho estava desde o começo, na eternidade passada, já fazendo plano para o pai. Mas uma coisa muito legal, irmãos, vocês devem ouvir isso aqui, se vocês não ouviram ainda, né? Ele disse que é como aqueles 3 valentes de Davi, e Davi não pediu para eles pegarem água lá em Belém, não é? E estava cheio de acampamento dos filisteus, inimigos ali. Davi não pediu para eles pegarem água, mas Davi apenas suspirou. Que me dera tomar aquela água daquele pocinho ali. Aí eles, não queriam saber, arrancaram lá e desmataram, não sei como é nem que fala, desbarataram, não é? Acampamento lá dos filisteus e trouxeram água para Davi. Então, mesma coisa, o filho percebeu nas entrelinhas o que o pai queria. Amém? Tá bom, pai, vou bolar um plano para você, vou fazer um projeto para você e eu mesmo vou executar. E hoje ele está executando, e não sozinho, com a igreja. A igreja vai finalizar tudo. A igreja vai colocar todos os inimigos deles debaixo dos pés dele. Vai colocar os inimigos dele como estrado do seu pé. Você sabe que estrado dos pés é para descanso do pés. Aí sim, aí terá terminado tudo. Essa é a nossa função, para ajudar o filho. Depois, olha, essa aí é só festa, né? Versículo 30. Então eu estava com ele, eu era seu arquiteto, dia após dia, e eu era suas delícias, folgando perante ele em todo o meu tempo, em todo o tempo. Que alegria, né? Tal, puxa, folgando. Eu quero essa vida aqui. Perante ele todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha só, ele mencionou, ele lá na eternidade passada, o filho mencionou dos filhos dos homens. Ele lembrou de nós. Como lá em João 17, que Deus quer glorificar-nos todos na glória, mas nós em Cristo, né, sendo um com Cristo e Cristo um com o Pai. Nós estamos em Cristo. Aleluia. Não é por acaso que em Efésios capítulo 1, ali 3 vezes fala da vontade de Deus. A vontade é o principal. No versículo 5, versículo 9 e o versículo 11. Graças ao Senhor pela vontade de Deus. Tem que ser cumprida. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Não a nossa vontade, a vontade de Deus. Então esse clima aqui pode ser transportado na nossa vida da igreja. Esses dias, com a imersão da palavra, os irmãos estão experimentando um pouquinho do que seja essa realidade. E todos saíram alegres, felizes, por causa da imersão na palavra profética. Amém, irmãos? Você quer esse ambiente para você? Aleluia! Prazer, delícia, folgando, alegria, porque Deus, Ele é felicidade, Ele é a fonte da felicidade. Se você toca nele, você fica feliz.
você não precisa de outras coisas, porque Ele supre você em todas as coisas. Amém? Bora servir o Senhor, sem preocupação nenhuma. Quem vai para o Ceará, vai logo. Amém? Jesus é o Senhor.